Fala galera que acompanha a gente aqui do Dessa Talk. Nós estamos aqui hoje com o Wilton novamente, com o Matheus, e nós queremos falar de um assunto muito importante, porque andaram saindo notícias aí, né? O Wilton vai explicar muito bem isso, mas estão tendo fiscalizações e nos provedores, principalmente, a notícia foi muito direcionada, né, Wilton? E isso, lógico, a gente sempre se preocupou com isso, né, de fazer os projetos dentro das normas, fazer tudo bonitinho, documentado, com ART. Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso, porque isso é uma preocupação que a gente tem com os nossos provedores, que podem ser aí também fiscalizados e ter algum problema. Então eu gostaria aí que o Wilton pudesse iniciar a conversa e a gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto que é importante. Fique ligado nesse assunto aí. Bom, boa tarde todo mundo aqui. O CREA do Paraná veiculou uma notícia, né, uma informação, na verdade, que vai verificar como está a situação de irregularidade de provedores de internet. Foram escolhidos pelo menos 69 provedores, até o final desse ano ainda serão fiscalizados para ver como que estão as condições de funcionamento. Uma coisa que foi verificada, que uma maior incidência de irregularidades acontece nesse tipo de cliente, para o CREA, né? E porque não tem profissionais qualificados e habilitados para executar as funções devidas. Então, muitas vezes não tem projetos, as ARTs já estão vencidas, elas têm um prazo em vigor, né? Não tem responsável técnico, às vezes, então, quando existem alguns problemas, né, eles não conseguem justificar o porquê dos problemas. Então, existem uma série de normas e a função do engenheiro ou do técnico é fazer com que todos os projetos sejam feitos baseados nas normas relacionadas àquela atividade. Então, o NBR 5410, que é instalação elétrica em baixa tensão. Todos os projetos de energia têm que seguir a NBR 5410. A mesma coisa para a parte de telecomunicações. Então, todos os projetos, de uma forma geral, têm que seguir as normas vigentes e tem que ter um responsável que diz que o projeto que eu fiz está seguindo a norma tal, né? Então ele está qualificado e habilitado pelo CREA, no caso, ou eventualmente até o CFT, Conselho Federal dos Técnicos. Ele pode, de acordo com a capacidade do tamanho do projeto, pode ser um técnico que responda para isso. Ele comprova que aquele projeto foi feito de acordo com as normas e emite uma anotação de responsabilidade técnica, no caso do CREA, ou uma RRT, no caso dos técnicos, né? Sim. Então, basicamente isso. E o que a gente sabe já de longa data é que muitas vezes qualquer obra é feita, não pega na sua casa, não precisa pegar no provedor. A prefeitura exige que tenha uma ART, né, para você conseguir fazer uma obra pequena, instalar um ar-condicionado. Sim. Tem ART? Mais ou menos. Se morar num condomínio, é obrigatório. O síndico vai cobrar, porque senão sobra para ele. Né? Mas, às vezes, quando é numa casa, o cara fala, faz rapidinho aí e tal. A chance de ser fiscalizado é pequena, né? E isso se estende para outras atividades, né? Tirando a nossa residência e tal. Quando chega, o CREA percebe que tem uma negligência muito grande de algum segmento, fala, não, agora vamos em cima disso, né? Porque a gente deve ter muita coisa errada. E a coisa errada não é só para pegar no pé do cara para tomar dinheiro. Não, é para que não haja um mau serviço, né? Um desserviço, porque você conta com a internet para fazer uma reunião, tá lá trabalhando em casa e de repente para tudo, porque não tem infraestrutura ou porque a rede foi subdimensionada e sobrecarregou. Então, tem vários problemas que podem ocorrer a partir daí. Então, o CREA vai pegar firme nisso,
está prometendo... Começando pelo Paraná, mas... É o CREA do Paraná que... puxando isso, né? Essa ação é do CREA do Paraná, mas existe uma grande possibilidade disso se tornar... E deve, né? Resto do Brasil. E deve, porque faz muito sentido, né? O Wilton falou aqui, e para quem não conhece o Wilton, só aqui reforçando, né? Se não acompanhou os podcasts anteriores, o Wilton, ele está aqui com a gente, né? Tem engenheiro, eletricista, ele é professor do Senai, né? Então já conhece o CREA há muito tempo, né? Já sabe como é que funciona. E eu acho que a internet deixou de ser uma forma, um meio para você ter entretenimento, né? É o que você falou. Hoje é fundamental, né? A gente trabalha no escritório, mas muitas empresas moveram a estrutura toda para home office. E aí o funcionário tem que trabalhar, né? Então, eu acho que tudo isso que motivou que o negócio seja fiscalizado, não só pela Anatel, pelas concessionárias de energia que ficam preocupados com poste, porque tem fibra irregular, sem projeto, mas aí o CREA vai olhar a engenharia do negócio, né? Esse que você falou, dimensionamento. A gente está falando aqui muito relacionado à parte elétrica. Eu acho que esse é o nosso principal negócio aqui, né? A gente acho que é o foco de hoje. Né? Trabalha muito, mas a gente trabalha com a infraestrutura de maneira geral. De maneira geral, né? Então, se o data center utiliza um balde de gelo e um ventilador para refrigerar o lugar, refrigera. Só que uma hora aquela água lá pode dar problema, né? Problema elétrico, né? Então, não está de acordo. Resolve, tecnicamente, resolve. Está dentro da norma? Com certeza não. Então, eu estou falando do balde de gelo para fazer comparação com um equipamento de ar-condicionado de conforto, né? Que não é o adequado para aquilo. Funciona, mas uma hora ou outra vai dar problema. E na hora que der problema, se você está trabalhando, gera um dano. E se você... Então, é um dano que eventualmente é tangível. Agora, você está descansando e querendo assistir um filme, está baixando um filme lá, na hora que é para você relaxar e aquilo lá te irrita, cara, não dá nem para medir o peso daquilo lá, né? Tem momentos que eu acho, do meu ponto de vista, é pior ainda, porque justo na hora que você descansar... Pensa agora que nós estamos em época de Copa. Você está assistindo a Copa do Mundo, cai... O jogo do Brasil você está assistindo e para a internet. 0-0, acaba a internet, você volta 2-0, quem fez o gol, porra... Então, é crítico. São coisas críticas. A internet hoje é crítica. E assim, os provedores, gente, assim, vocês tomaram uma proporção extremamente importante no Brasil. Isso eu falo para todo mundo que eu visito. De clientes como de 12 mil clientes agora, 12 mil assinantes, que é relativamente uma pessoa pequena, um cliente pequeno, para um cara que tem mais de 100 mil assinantes, 200 mil assinantes, é igual, porque a internet, quem está contratando lá na ponta, não está interessado ao tamanho do provedor. Sim. Mas sabe, né? Você, provedor, precisa se preocupar com isso. A gente trouxe esse tema porque a gente já se preocupa com isso há algum tempo. Tanto que a gente começou a oferecer esse serviço, né? A gente vendo que os provedores não tinham, sei lá, um quadro muito bem montado, usava as bitolas de fio também fora de padrão, a gente vê que a instalação ali sabe que não tem um projeto, alguma coisa assim. A gente começou a fazer esse serviço para poder documentar esse cliente, né? E aí, de repente, veio essa notícia, que acho que até pode se colocar na tela aí para a gente poder mostrar que isso não é uma invenção nossa, né? É uma preocupação nossa com vocês, provedores. Então, assim, procurem acertar. Lógico, se você não quer falar com a gente isso, esse assunto a gente faz, a gente pode ajudar, mas procure um engenheiro responsável para fazer isso. A gente tem especialista para isso aqui. A gente já conhece, inclusive, o mundo do provedor, como funciona, né? Tá aqui a notícia, ó. Isso aqui é a notícia dessa semana, né? 16 de novembro de 2022. Então foi de semana passada que saiu. Então aí falou, sentimos aqui o Matheus falou, cara, vamos fazer um negócio sobre isso para a gente comentar, conversar, porque esse é um assunto extremamente importante. A maioria dos problemas dos provedores iniciam na parte elétrica. A gente costuma levar essa informação, né, para os provedores, né? Falar, olha, pessoal, a elétrica talvez ela seja até mais importante do que muitas outras coisas que você acaba se preocupando dentro do ambiente, né? O que é um dimensionamento errado, né? Uma falta de uma proteção vai parar o seu site, seja ele um site pequeno, um site grande, e parando a energia... Para todo o resto. Para o resto. Então, assim, você não tem gerador em todos os sites. Então, até chegar o gerador lá, você vai causar uma disponibilidade, né? Se a bateria não estiver boa, vai ter um problema. Então, eu acho que o CREA vai acabar olhando todas as disciplinas que envolvem engenharia, de alguma maneira, né?
E a gente sabe, porque a gente roda o Brasil, né? A gente tem cliente espalhado pelo Brasil inteiro, e a gente vê todo tipo de instalação, né? Até coisas surpreendentemente boas, né? Não tirando o mérito, né? Tem muito provedor que trabalha direitinho, mas a gente vê coisas também que de verdade dá vontade de sair correndo, né? Até a adega dentro do data center a gente já viu, né? Colocar garrafa de vinho dentro do rack. Então, você tem uma ideia. Assim, a gente já viu cada coisa que se fala. Criativa. Não existe. Existe. Então, acho que a critério de informação, né, que a gente está aqui reunido para falar disso, é se preocupe. Procure alguém que tenha um conhecimento, seja na sua cidade, seja remotamente, para te instruir como fazer, ter um projeto, saber dimensionar, pensar no que você tem hoje, no seu crescimento. Exatamente. Porque não é só hoje. Você vai precisar crescer alguma hora. Como e quando que você vai começar a crescer, já tem que estar preparado. Tem Exatamente. Que ter pelo menos uma previsão. Por quê? Pô, de repente a sua entrada de energia não está dimensionada. Como é que você se prepara para chegar depois para a concessionária e pedir um aumento dessa energia? Né? Eu dimensionei um quadro elétrico aqui, uma entrada, dimensionei um cabo, não dá, vou trocar o cabo. Como é que você faz isso? Carro andando. Desliga tudo. Troca uns dias exatamente. Parado, Como é que você troca as 4 rodas com o carro andando, né? Então, uma só já não dá para trocar com o carro andando. Uma não dá, né? Então é basicamente isso, né? Esse acho que foi a ideia de a gente falar um pouquinho aqui, uma coisa bem curta, para só a gente comunicar que isso deve acontecer em âmbito nacional, né? Nos próximos uma meses. Tendência que isso se espalhe, porque o perfil de provedores do Paraná é o perfil de provedores do Brasil. É igual, Sim, então, de todo o resto do Brasil. Existe uma preocupação, e não só fiscalização do CREA, né? Eu tive outro cliente essa semana e tem estados que estão fiscalizando outras coisas, né? Então, tem a questão de impostos e outras coisas, porque os provedores estão tomando um corpo interessante, né? E então, começa a chamar atenção. E aí vai ser fiscalizado. Todos os projetos que a gente já faz dentro de norma desde o primeiro dia. Sim. Né? E aí a gente quer ajudar vocês. A gente quer fazer um ambiente muito bem feito. A gente vai soltar os treinamentos aí da outra empresa para que ensine como fazer um POP dentro das normas, né? Como fazer o cálculo de bateria direitinho, todos esses detalhes. Né? Como fazer de forma adequada, dentro das normas que a engenharia ensina. Né? E acho que não só o projeto. A implementação também tem que estar de acordo. Isso. Porque não adianta você ter o projeto, aí vai chegar uma pessoa capacitada, um fiscal no local executar. E você vai entregar o projeto e o cara vai olhar e vai falar, peraí, amigo. Não né? foi isso que foi feito. Ou esse projeto é de outro lugar, ou o projeto está bonito, a execução nem tanto. A execução não está. Né? Ou não tem projeto, até executou razoavelmente bem. Né? Então, assim, não adianta, tem que ser um conjunto. Né? Exatamente. E aí, não só isso, né? É você manter essa organização. Então, depois de instalado, você ter visitas periódicas, né? Uma capacitação da sua equipe que vai fazer isso, você tem que ter uma capacitação para eles saberem o que eles têm que olhar, né? Como que eles identificam um superaquecimento, né? Um problema com a bateria, ou que você contrate uma empresa que faça esse serviço para você. Aí existem N maneiras de se fazer, você pode ter um monitoramento remoto bem completo, que vai olhar tudo isso de maneira automatizada, no nível da infraestrutura, não no nível da comunicação, né? Link, essas coisas, vai olhar realmente ambiente, energia, vai ter medidor, vai ter, enfim, outros aparatos, né? Outros sensores. Então, dá para se fazer de várias maneiras, mas existe sim uma necessidade de você acompanhar essa sua infraestrutura ao longo da vida dela, né? Para que você não tenha problemas de perda de ativo, ou gerar um incêndio, enfim, existem N problemas que você pode ter com uma estrutura mal feita ou mal mantida, né? Acho que a manutenção é um ponto importante, né? Porque às vezes a gente entrega o ambiente todo feito dentro das normas, bonitinho, entrega toda a documentação e o dia a dia depois das manutenções eles acabam manutenções, mexendo ampliações começam a... Então tentar manter isso para que não perca lá o início, o projeto, ou se precisar atualizar a RT ou a documentação, fazer isso, né? Para ficar documentado. Os provedores, como eu falei, já tomaram uma importância no Brasil que precisam se preocupar com tudo isso, né? Acho que essa documentação
ela é importante, valoriza a empresa, né? Quando você tem lá um data center bem feito, um POP bem feito, tudo documentado, bonitinho, o que a gente ouve, né? É que quem está comprando, quem está vendendo o seu provedor, recebe uma oferta melhor, porque tudo isso está ali documentado, bonitinho, isso é legal. Valoriza a sua empresa, né? E tudo, né? Na verdade, não é só nos provedores, em tudo. A vida da gente só anda mais ou menos quando a gente tem um planejamento. Exato. Às vezes até o planejamento pode não ser o melhor possível. Boa. Mas a partir do momento que você tem um planejamento, você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar e você traça alguns caminhos. Isso é fundamental na vida da gente, de forma geral, e na engenharia, que é uma coisa mais exata, melhor ainda. Então, posso errar até que eu quero dobrar de tamanho em 2 anos. Errei, dobrei de tamanho em 1 ano. Ok, mas nesse 1 ano você seguiu aquele caminho e daí você consegue reavaliar. Ou até ao contrário, mas você tendo o caminho já traçado, você segue aquele caminho e tudo documentado. Você não vai sair por atalhos, né? Que é o problema. Faz uma gambiarra. Né? Que é o provisório definitivo, né? E começa ficando e pelo corre-corre, resolveu na hora, mas pela correria, não dá tempo de parar para retificar. Não tinha um plano de contingência, que faz parte do planejamento. Então, isso tudo vai levando. Então, quando você faz um projeto, o futuro, né? Como que a gente vai... Planeja o crescimento. Não que vai crescer, não tem que comprar nada, mas já deixa planejado qual é a modularidade para fazer o crescimento. Tudo isso você organiza e daí é só seguir a cartilha. Exatamente. Já está lá. Entendeu? Então, isso facilita muito. Você não sai das normas, não coloca a operação em risco, não coloca a sua empresa em risco. Né? Exato. Boa. E acho que, para finalizar, a documentação ela é importante na hora que você tiver um problema, e isso pode acontecer. Né? Nenhuma instalação está isenta de um problema, um defeito num componente, algo atípico, né? Pode acontecer. Só que se você não conhece a instalação a nível de projeto e não conhece a sua instalação e os conceitos básicos, fica muito difícil de você fazer um mapeamento para entender o que está gerando o problema. Porque tem um disjuntor desarmando, por exemplo. O que o pessoal faz às vezes? Vai lá, põe um disjuntor maior. E pronto. E o disjuntor não desarma mais? Resolveu, pô. Então, resolveu. O problema não acontece mais. Fazendo conta que babaca, coloca um grandão aí. Exatamente. Resolve, a gente só não sabe por quanto tempo e qual é o problema que pode acontecer depois. Né? Vai derreter o cabo, né? Se tem uma corrente, que pode acontecer, pegar fogo. Exatamente. Então, a elétrica tem um problema, uma professora que trabalha comigo, que falou uma vez, me chamou a atenção. A elétrica, o grande problema da elétrica é que mesmo quando você monta tudo errado, funciona. Mecânica não tem jeito, né? Civil cai. Elétrica não, ela funciona. A gente só não sabe por quanto tempo e quais as consequências. Os riscos que você corre, né? Exatamente. Então, isso daí é fundamental. Esse exemplo do disjuntor é uma realidade. Isso, em todo lugar. Isso aconteceu na minha casa. O Wilton me ajudou 10h30 da noite. Do nada, o DR resolveu desarmar. Desarmou o DR. Resolveu ter uma DR com o painel. Ele tem uma DR com o painel. Né? Vou desarmar. Pá. Desarmou. Só que ele colou. Ele não armava mais. Ou seja, ali tinha um problema maior. Né? E eu não sabia o quê. Então, o que a gente fez, Hilton? Eu tava dormindo já, acordei ele. Agora eu tô sem luz, tem nada. Como é que eu faço? Cara, você vai precisar trocar. Mas você precisa entender o que está o problema. Né? E aí começa a investigar e você olhar tudo que você fez para trás para tentar entender onde está o problema. Né? O que causou esse problema? Só trocar o DR não era a solução. Né? E existem maneiras de você, nesse meio tempo, você continuar tendo alimentação, né, de uma maneira provisória, mas você precisa corrigir o problema. Sim. Então, o que eu fiz? Eu fiz um jumper, né? Eliminei o DR da instalação provisoriamente para eu ter iluminação. Mas eu desarmei todos os outros disjuntores e ficou somente a iluminação, que eu sabia que não era o problema, porque eu tinha mexido com tomada uma semana atrás. Então, muito provavelmente, o problema estava na tomada. Né?
Então acho que é isso, né? Mas eu sabia por quê. Eu lembrei do caos agora. Eu lembrei do nosso prédio. No nosso prédio comercial. Antigo. Não aqui, num outro prédio. Anterior. Não fomos nós que fizemos a instalação. A instalação era do prédio, foi entregue desse jeito. E a gente não podia tomar café. Ligava a máquina de café, caía tudo, parava tudo. O disjuntor da marca de tomate, né? E aí a gente chamou o mestre, o Wilton, e trocamos disjuntores, trocamos o DR, trocamos o que tinha que trocar, porque a gente olhava uma marca que a gente nunca viu. Isso é um prédio comercial aqui em Campinas grande, né? Mas é isso, assim, alguém também aprovou aquele projeto. Não foi aprovado, mas assim, a gente foi lá e trocou e tá funcionando até querendo hoje. ou não, assim, eu posso estar falando besteira, mas use marcas confiáveis, né? Investe um pouquinho mais e usa marca que tem uma estrutura. Eu vou além, né? A questão não é da onde ele vem, né? Sim, é eu quis como dizer, ele vem para cá. Como ele vem, porque o controle de qualidade que tem. Exatamente. Quando ele vem importado da forma correta, passa pelos testes do Inmetro, passa pelos testes de ensaios de tipo, ok, pode vir de onde for, passou nos ensaios de tipo, ele vai funcionar. Aprovado. Ele passou por... Existem normas para os testes, né? Cada coisa. Fez tudo de acordo com a regra, né? Tá ok. O problema é que chega coisa aqui importada de forma clandestina e ela não passou pelos testes. Que não passa pelos testes, não tem homologações, não tem certificados aprovando nada e entra no mercado. E por que não tem teste? Entrou de forma clandestina. Lógico que é mais barato. A pessoa que vai e procura o preço sem verificar a procedência, ela coloca em risco não só a instalação dela, no caso de uma edificação, ela coloca em risco todo mundo que está no prédio, porque a maior causa de incêndio em prédio não é curto-circuito, que os caras falam, não, pode até acontecer, mas normalmente são sobrecargas. Gerada por quê? Porque teve a sobrecarga, né? Ou porque pegaram um disjuntor que era de uma capacidade, porque ele estava protegendo o cabo no tamanho dele e colocaram uma com a capacidade maior. Daí vai passar mais energia, mais corrente elétrica pelo cabo, ele vai aquecer porque ele não foi preparado para isso. Incêndio. A capa aí ele pega um cabo ruim também. Eventualmente. A capa vai queimar, vai pingar chama. Pior, carpete, emite gases tóxicos que as pessoas às vezes não morrem por causa do incêndio em si, mas morrem asfixiadas. Dos gases halógenos, né? Então, tem uma série de fatores invisíveis que são extremamente prejudiciais, podem causar danos irreparáveis. Né? Exatamente. Então, é tudo isso. Você vê. Isso aí. Olha como um assunto que parece simples tem muitas coisas por trás, né? Que eu acredito que muita gente não conhece. E tudo bem não conhecer. Né? Você não precisa conhecer tudo na vida. Né? A gente não conhece tudo na vida. E a gente sabe que a maioria dos provedores tem um foco e tem ali realmente um conhecimento, principalmente na parte de telecom. Mas procurem as empresas para fazer o que você não sabe, que tem experiência com aquilo, que sejam empresas registradas no CREA, também tem isso. Né? A empresa que está prestando serviço de engenharia, se ela não estiver registrada no Conselho de Engenharia, ela não pode fazer o serviço de engenharia. Né? Então, é premissa. É premissa. Então, assim, tem que ter um engenheiro responsável, né? Pelo menos um engenheiro responsável, para poder fazer todo esse trabalho, capacitar a equipe, fazer que seja um treinamento básico de elétrica, né? Para que todos tenham esse conhecimento, que não adianta um disjuntor desarmando, sei lá, trocar o disjuntor. Né? Até existe uma imagem muito famosa no Google, que você procura lá como evitar o disjuntor desarmar, que o cara pegou, passou um arame no disjuntor, armado e prendeu um parafuso na carcaça. Então eu quero ver você desarmar agora, né? Então essa assim, é boa. ele não vai desarmar, mas assim, vai derreter tudo e o disjuntor e o ferrinho vai ficar lá. Vai pegar fogo em tudo, mas ele vai estar lá, Ele armado. Vai tá lá. Bonitão. Vai estar armado. Mas é isso, pessoal. Acho que era para ser curto, aqui só um bate-papo rápido. A gente cobrir esse assunto. Tendo dúvida, né, o Thiago vai deixar aí o link na descrição do vídeo. Tanto no YouTube quanto no Instagram, enfim, todas as mídias sociais. E tendo dúvida, chama a gente, né, deixa uma mensagem, um comentário, tem os contatos também. A gente está à disposição para poder ajudar vocês, né, fazer um bate-papo, explicar tudo isso, como que as empresas podem ajudar vocês. Né? Acho que... Se você já tem
instalar a instalação que normalmente todos já têm, quiser uma check-up, verificação de tudo que está, documentar tudo isso, óbvio, a gente vai apontar o que tem que trocar, nós não vamos assinar nada que não for trocado, mas assim, nossa equipe toda está à disposição para isso. Se é uma instalação nova, faça dentro das normas, projetado, planejado, bonitinho, né? A nossa equipe aí, que é orientada pelo Wilton, né? Então, se precisar da nossa ajuda, os nossos contatos estão aí, fique à vontade de nos procurar, que o Wilton e a equipe estará à disposição para fazer isso tudo. Isso é uma preocupação nossa, por isso que a gente resolveu fazer isso. Sim. Porque talvez a gente não consiga atingir você aí, mas procure alguém que consiga fazer isso para você. Mas se quiser contar com a gente, nós estamos aqui também para poder ajudá-los a consertar isso tudo aí, deixar tudo bonitinho, documentado. Perfeito. Certo? Obrigado Tá ótimo, pelo seu então. tempo aí, Hilton, de novo. Obrigado a Obrigado, vocês. Bom bate-papo aqui. Isso aí. Tá certo. Voltamos na próxima edição aí, falando de algum outro assunto importante para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Falou. Falou.